Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Modbus. A gente está na disciplina aqui de redes industriais, né? Tratando do assunto Modbus serial. Na primeira parte do vídeo, a gente falou sobre a camada de enlace do Modbus serial. Agora a gente vai tratar da camada física. Na camada física, né, a gente pode ver aí, ó, é o padrão RS485, por padrão, né, para ser multi-drop, multiponto, para ter vários dispositivos, né? No curso de comunicação de dados, a gente vê o padrão RS485, né? O padrão de sinalização dele, de bits. Aqui a gente vai ver as peculiaridades que o padrão Modbus adiciona para interligação de dispositivos usando tecnologia Modbus. Bom, vamos aqui. Bom, basicamente, a camada física do Modbus serial ela pode ser feita multiponto usando RS485 ou ponta a ponta usando RS232. Né? Existe um detalhe que é possível você conectar a rede física Modbus usando, por padrão, você usa dois fios. Por que dois fios? Porque esses fios geralmente estão trançados e a leitura é feita de forma diferencial, ou seja, né, você tem, por exemplo, vamos desenhar aqui dois fios, né? E a leitura é feita pela diferença, por exemplo, se esse aqui é o D-, esse aqui é o D+. A diferença entre essas duas tensões é o nível. Por quê? Porque se houver alguma interferência eletromagnética, como você lê de forma diferencial, você minimiza os efeitos externos de interferência, ou reduz drasticamente, né? Então você precisa de dois fios e o comum. O comum geralmente vai dar a referência do zero. Geralmente o comum ele vem conectado simplesmente para facilitar a leitura, o referencial. Né? Por padrão, a comunicação é half duplex, ou seja, um só fala por vez, né? E a taxa padrão é 9.600 bps. Lembrando que aqui a gente está usando BPS bound porque a taxa de símbolo e a taxa de bit é igual, porque nessa rede, no sinal RS485. As conexões elas podem ser feitas diretamente no barramento ou usando conectores passivos ou ativos, né? O padrão chama desses TAPs. E a topologia normalmente é cadeias de margaridas, né? Daisy chain, que basicamente é um barramento onde você conecta os dispositivos, né, de tal forma a que se eles se desconectarem, eles não abram o barramento. Essa que é a ideia da conexão Daisy Chain. Então aqui a gente tem como que o padrão Modbus chama as interfaces, né? Então a interface tronco, que é o cabo serial principal, né? Aqui eu tenho uma conexão direta, então se eu tirar esse equipamento aqui eu abro o caminho e aqui eu tenho a conexão usando um TAP, né? Uma derivação. O TAP ativo ele amplifica o sinal na saída, o passivo não. E aí você tem uma limitação de distância para fazer essas derivações. A vantagem é que se você desconectar, que é um T, né, como se fosse um T, você desacopla ali o equipamento e o barramento continua contínuo. Nesse caso aqui, se eu tirar o equipamento, eu abro o barramento e nesse ponto a comunicação para. Né? Então essas são as siglas utilizadas por elemento. Né? Deixa eu pegar aqui. Ó. ITR, o backbone padrão, IDV, que é o TAP passivo, a UI, o TAP e o LT é muito importante, né? O terminador de linha, que basicamente é um resistor que impede que o sinal que vem aqui, né? A gente tem uma onda quadradinha aqui, se a gente não tiver
esse terminador aqui fica um aberto, fica alta impedância, o sinal bate e reflete, né? E cria o efeito de eco. Então, para evitar isso, a gente tem que usar o final de linha, né? O terminador de linha. Beleza? Bom, na configuração de 2 fios, a gente tem isso aqui. Basicamente, os resistores aqui de final de linha, né? E um par trançado balanceado, onde a leitura é feita de forma diferencial. D1 e D0, né? Falei a diferença disso aqui. Um dos dispositivos é o master e a gente tem um comum aqui, né? No caso aqui, a gente está vendo um barramento polarizado aqui com 5 volts. Eu já vou explicar o que é isso. Mas o comum, geralmente, ele está atachado ali na carcaça para servir de referencial para a gente não ter flutuação de nível, né? Você não pode aterrar, obviamente, o barramento, porque senão não tem comunicação. Isso é um problema também, porque o barramento vira fonte de interferência eletromagnética. Então é importante que esse par trançado seja blindado com conectores blindados também para minimizar o efeito de captação de sinais eletromagnéticos, por exemplo, de motores próximos, né? Ou de fontes diversas. Bom, outra configuração possível, né, que aumenta um pouco a vazão de comunicação, é a comunicação com 4 fios. A comunicação com 4 fios, né, ela leva em consideração que eu tenho um barramento usado pelo mestre e outro para o escravo, de tal forma que eu habilito que o mestre possa falar ao mesmo tempo que o escravo está respondendo, porque são barramentos distintos. Só que cada escravo vai responder por vez. Então, isso eu minimizo, eu evito, eu elimino o problema de colisão entre. Então, enquanto o mestre está falando, ele pode falar ao mesmo tempo que o escravo está respondendo, né? É claro que eu não posso forçar que 2 escravos respondam ao mesmo tempo, que eu vou ter uma colisão no barramento de cima. Mas por aqui os escravos recebem, por aqui eles transmitem, né? TX1, TX, RX, RX, beleza? A ideia do comum também está aí, beleza? Aí a ideia da conexão lá do manual. Bom, eu vou falar sobre a polarização, né? Já que a gente está aqui no barramento, só para adiantar um pouco. Como a comunicação assíncrona, ela é intrinsecamente, a comunicação serial, ela é intrinsecamente assíncrona, tem momentos que pode ser que ninguém esteja transmitindo. Nesse momento, se os fios não ficarem polarizados, eles ficam flutuando. E com isso eles podem gerar ruídos e falsas comunicações para os dispositivos, captando interferência do meio externo. Uma forma de minimizar isso é polarizando o barramento. Ou seja, eu ponho uma tensão de tal forma que os efeitos eletromagnéticos não superem a capacidade dessa polarização e os meus instrumentos saibam, os que suportarem isso, entendam que existe ali uma energia inerente do silêncio. Então o silêncio tem uma energia associada ao silêncio no barramento para a gente não ter efeitos aleatórios de interferência, ok? Então por isso que a gente tem essa polarização com resistor de pull-up e pull-down aqui, ó, nos barramentos. Né? Beleza? Considerando que o sinal do RS485 funciona de 6 volts, 5 volts é algo bem representativo para somar aí no sinal. Bom, a nível de comunicação, o padrão RS485 ele limita sem repetidor a 32 dispositivos por barramento, né? Por barramento. Se eu precisar mais que isso, eu tenho que botar um repetidor para regenerar o sinal. Todos os endereços são possíveis, né? A capacidade de fornecimento de energia no barramento, você precisa ter uma unidade específica para isso. E a necessidade do barramento polarizado que a gente acabou de falar, né? Bom,
O tamanho máximo, a distância máxima entre os dispositivos, ele é limitado principalmente pela taxa de bound, ou seja, quanto maior for a taxa de bound, menor provavelmente vai ser a distância. A capacitância ou a impedância do cabo, né, que vai virar resistência para a gente, né? Vamos dizer assim, vai virar limitador, vai criar a dificuldade da gente entender o sinal. O número de carga de dispositivos, que vai atenuar o sinal para a gente. Se a configuração tem 2 ou 4 fios. E no cenário, por isso que é importante, a gente não pode generalizar, né? Muitas documentações falam a distância máxima no Modbus é 1 km. Para a taxa de 9.600 bots, né? 9.600 bits por segundo, porque a gente tem um símbolo por bit. Para cabos aí de 26 AWG, 26 Gauge, eu consigo a distância de até 1 km. E derivações são toleradas no máximo até 20 metros nesse cenário. Então, mas isso vai depender claramente do manual dos equipamentos, ok? E você precisa ter o aterramento na carcaça para evitar choque, né? E também o referencial ficar único para todos os dispositivos. Bom, os terminadores, normalmente, que a gente já falou, né? Os terminadores são resistores de 150 ohms, 0,5 watts. Caso o barramento seja polarizado, você usa o resistor em série, 120 ohms, 0,25 watts. A polarização da linha a gente já falou, né? Basicamente para minimizar a interferência. E, por fim, a gente tem o padrão dos conectores. É possível você conectar Modbus usando PNC, né, aquele conector de 2 fios em um só, mas o padrão define 2 conectores, o padrão mais novo, né? O DB9, que é aquele bem parecido com os dos monitores antigos, né? O macho e o fêmea aqui, né? E é possível também você utilizar o RJ45, usando só os 2 pinos do meio aqui como dado, né? E os comum, os das pontas aí, né? Então esses 2 conectores são possíveis segundo o padrão Modbus serial. Inclusive usando essa aqui seria a configuração para o padrão de 4 fios, né? Bom, o cabeamento tem que ser blindado. O padrão obriga a blindagem do cabo, né? Então, se você for usar o par trançado, você tem que usar o cabo. Não pode usar o UTP, tem que ser o STP. O cabeamento tem que usar um par balanceado, né? E um terceiro fio comum, no mínimo. O padrão de 4 fios, né? Ele tem que ter um segundo par também balanceado. É possível a utilização de 4 pares Cat5, né? Para distâncias de até 600 metros blindado, né? O Cat5 ele vai definir a bitola do fio e também um pouco a torção, né? O nível de torção do fio. Ok? Bom, e aí é importante você manter o padrão de cores do cabo Cat, né? Para facilitar a operação, né? E esse é o padrão recomendado de cores do cabo. Que cor é essa? É porque, como a gente, se você olhar lá no vídeo sobre rede física, né? O cabo Cat ele é organizado em 4 pares, cada par tem uma cor clara e escura. Então o padrão recomenda essa distribuição de cabos, de cores. Bom, deixa eu me esconder aqui de novo, né? Um equipamento a nível físico Modbus, ele tem que também ter diagnóstico visual, ou seja, para o operador poder identificar quando ele está com problema. Então, todo equipamento que implementa Modbus serial, ele precisa ter um LED de comunicação, obrigatório, um LED indicativo de erro, recomendado, e um LED indicativo de status, opcional, que vai sinalizar quando está ligado. Se tiver um erro, ele fica vermelho, e quando tiver comunicação acontecendo, pisca amarelo, por exemplo.
Bom, o outro requisito da documentação é a documentação. Todo dispositivo que implementa Modbus ele tem que vir com a documentação de instalação. A gente viu que é bem necessária, né? Então, ele tem que incluir dois tipos de informação. Para qualquer produto Modbus, né, todas as requisições que estão implementadas, os modos de operação que são suportados naquele dispositivo, vai estar lá no manual, os diagnósticos visuais, os registradores acessíveis e os códigos de função de código suportado e as regras de instalação do equipamento. Então, o manual é uma coisa muito importante na implementação da rede Modbus, né? Não pode ser feito de qualquer maneira. As implementações opcionais, né? Você pode ter modos, enfim, essas informações opcionais. Então, às vezes, um fabricante tem um modo de transmissão específico, uma taxa específica que foge ao padrão. Isso tem que vir determinado no manual. A nível de classificação, né, a gente pode dizer que existem duas classes, basicamente, de dispositivos: o básico e o regular. Né? Basicamente, o que classifica eles é o tipo de endereçamento suportado, os modos de transmissão, as duas classes, né, regular e a básica. No caso, ambas suportam broadcast, o endereçamento é igual, a taxa de baud 9.600, também 19.200 é recomendado, e a regular tem outras taxas adicionais aqui. Paridade, no caso aqui a gente só suporta uma, aqui a gente tem duas possibilidades, par e ímpar, né? Da quantidade de bits para o ímpar. O modo básico ele só suporta RTU, então para você fazer troubleshoot fica mais difícil. E um equipamento dito regular, ele vai suportar RTU e ASCII. Então, basicamente, se for um dispositivo serial Modbus regular, ele vai suportar RTU e ASCII. O padrão de interface, né? O básico suporta RS485 de 2 fios e o RS232, e o regular vai suportar também o de 4 fios, a configuração de 4 fios. O básico aí vai ter a conexão basicamente recomendada por RJ45. Bom, esse slide ficou repetido, né? Era isso. Então, sobre Modbus serial, a gente encerra aqui. Se você ficou com alguma dúvida, você está matriculado na disciplina, manda lá pelo AVA, podemos marcar um webconf para discutir nesse período de pandemia, né? Ou usar o Slack. Se você está assistindo no YouTube e ficou com alguma dúvida, pode mandar um comentário aí que dando eu respondo, ok? Um abraço e até a próxima.